Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um contato internacional. Trata-se de Danilo Cirino, ele que tem uma carreira bastante grande no leste europeu e atualmente está no Aktobe do Cazaquistão, centroavante. Na última temporada aí teve algumas oportunidades e fez bonitos gols, né? O Danilo, inclusive, estive acompanhando alguns vídeos. A temporada, né, teve alguns golzinhos bonitos do Danilo, né? Sim, essa temporada foi uma temporada boa. Acabamos na terceira colocação no campeonato. Tive algumas oportunidades. Eu cheguei, já tinha umas 10 rodadas, mais ou menos, no começo de abril. E acabei fazendo 7 gols, ajudando o time em bastante oportunidades. Me machuquei um período, voltei, consegui fazer mais alguns gols. E acabamos em terceiro. Perdemos a chance do título pro Astana, que foi o campeão e está jogando a Champions League, jogou com o Atlético de Madrid agora, 2 semanas atrás, e o Kairat, que foi o campeão da Copa. Mas conseguimos a vaga para a Liga Europa e para o ano que vem ter uma condição melhor. Agora, eu queria que você falasse pra gente como é que é pra você construir a carreira no leste europeu, né? Porque a gente vê muita gente, muitos brasileiros fazendo a carreira na Ásia, né? Que é um mercado mais novo, e na própria Ucrânia, onde você começou, né? Inclusive teve uma passagem pelo Zorya, mas você agora está investindo no futebol cazaque, no Cazaquistão. Queria que você falasse como é que é essa oportunidade de jogar para esses lados da Europa, né? Que não são tão divulgados. Bom, há muitos anos atrás eu tive um empresário polonês que trabalhava no Brasil e me teve interesse quando surgiu a proposta de ir para a Polônia a primeira vez. Era um clube que tinha bastante brasileiros, éramos 14 brasileiros no Pogon, o Amaral, ex-Palmeiras, Ed Andradina, Batata, zagueiro. Eu era o mais novo do elenco. Depois disso começaram a me surgir algumas oportunidades fora do país, como República Tcheca. Joguei 1 ano e meio, fiz o gol do acesso para a primeira divisão, joguei a primeira divisão. Depois fui para a Hungria, onde fui artilheiro. Tive uma passagem curta pelo Stuttgart na Alemanha para decidir se ficava ou não ficava. Fui comprado pelo Sion da Suíça. Depois tive mais uma transferência para a Ucrânia. Da Ucrânia fui para a Rússia, no meio desses conflitos todos. Fui para a Rússia e, por motivos desse mesmo conflito entre Rússia e Ucrânia, a negociação entre os clubes acabou se complicando e me apareceu uma proposta do Cazaquistão. Honestamente, hoje em dia, todo mundo que vai para o Cazaquistão é financeiramente. O nível de futebol é bem mais baixo. Por exemplo, na Rússia é um futebol competitivo, de alto nível, e no Cazaquistão já não é tanto. São algumas equipes que têm uma condição assim mais forte para estar jogando num nível legal, que seria o Aktobe, onde eu estou, o Astana e o Kairat, que também tem brasileiros. E eu acho que a oportunidade, quando ela surge, você tem que encarar, e eu tiro disso uma lição para poder estar evoluindo e conquistando meu espaço. Graças a Deus hoje tenho um certo nome no leste europeu, as oportunidades vêm aparecendo. Diferente, gostaria também de ter feito aqui no Brasil, mas acredito muito em destino, e se o meu era para ser por esse lado, tento fazer da melhor maneira possível. É interessante esse tipo de questão, né? Porque o jogador acaba tendo que decidir, né? Aparecem muitas propostas, né, para os atletas, principalmente, eu creio que o empresário também acaba facilitando esse tipo de questão. E você decidir por esse lado, né? Foi complicado de pensar, ou quando você viu que as coisas estavam caminhando por esse futebol, como é que foi na sua cabeça? Eu vou investir nisso, eu vou aceitar que esse tipo de questão que é a minha. Então, eu acredito que é muito psicológico. A gente tem que estar muito preparado para assumir novos desafios. Como eu já tenho quase 10 anos fora, né? Tive algumas possibilidades de voltar para o Brasil, mas eram coisas
financeiramente não tão agradáveis, de estrutura também não tão legais. Então eu decidi continuar para fora, comecei a ter, a partir acho, de 2010, comecei a ter um sucesso maior, as coisas foram clareando, as situações foram aparecendo, um crescimento significante na carreira. O meu nome foi sendo trabalhado para esse lado, então oportunidades boas acabaram aparecendo e fui adiando essa vontade de voltar ao Brasil, de jogar no Brasil. E hoje até voltaria, mas no momento tenho negócios fora, algumas oportunidades, até porque aqui, como eu não joguei aqui, eu já saí do Brasil com 18 anos, é um pouco mais difícil estar voltando e construindo um nome agora que eu já tenho 29. 29 anos já é total adaptação ao futebol europeu, né? O Danilo Cirino, com quem a gente conversa agora aqui, jogador do Actobe. Agora me chamou a atenção, você conversando sobre a sua carreira, você falou sobre a questão dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, que, pelo que eu entendi, te afetaram duas vezes, né? A primeira para tentativa de transferência e depois em ter que buscar um novo lugar. Como é que foi para você, nesse momento, ver que as coisas não estavam andando justamente por causa disso? Olha, no momento que eu estava na Ucrânia, no Zária, a minha cidade foi uma das duas atingidas, né, junto com Donetsk, e a minha cidade era Lugansk, foram as cidades mais atingidas. A gente estava num momento bom do campeonato, estávamos ali entre os 4 primeiros, que era um marco histórico para o clube lá. Tinha marcado, acho que tinha 8 ou 9 gols, acho que segundo artilheiro do time. Estávamos classificando para a Liga Europa, o que não tinha acontecido com o clube ainda. E no meio de tudo isso eu tive proposta para sair, tive proposta do Anji da Rússia, e o clube negou, não saí porque a gente tinha o projeto de trabalhar com a Liga Europa, fazer um projeto legal. E nesse meio tempo, durante 3 meses, tudo se mudou, começaram os conflitos, começaram a afetar minha cidade, aí comecei a pensar em segurança, pensar na minha família, sou casado, decidi procurar alguma outra coisa, surgiram algumas propostas, me transferi para a Rússia por empréstimo, muito por causa dos conflitos, e no final do meu empréstimo, quando o clube russo teria que efetuar a compra, tive alguns problemas entre clubes, entre russos e ucranianos, a situação não era boa, e no final de tudo acabei que não foi efetuada a compra, não retornei ao Zária por causa dos conflitos. O clube mudou de cidade, mas não tinha segurança, ficaram somente ucranianos. Eu pedi a minha liberação e aceitei a proposta do Cazaquistão. Por esse motivo, estou no Cazaquistão até agora. É interessante esse tipo de questão para se levantar o seguinte: no meio de uma guerra, né, guerra entre aspas, entre russos e ucranianos, né, que acaba afetando tudo de quanto é tipo de relação entre as duas nações, você estava justamente ali no meio, né, entre uma transferência de russo para ucraniano, de ucraniano para russo, né, e ao mesmo tempo, um pouco antes, teve uma proposta do Anji. Primeiramente, eu queria te perguntar o seguinte: essa proposta do Anji, você se arrepende de não ter aceitado, ou você entendeu que na hora era o melhor? E essa questão de você estar justamente no meio, você não tem nada a ver com a situação e acaba pagando pato, né? Exatamente. No momento, eu acreditei que até poderia ter aceitado a proposta do Anji, mas o clube não estava disposto a vender, a gente estava num momento bom, me considerava uma peça fundamental da equipe, e o clube, como eu tinha contrato mais um ano e meio, o clube não teve interesse nenhum em vender, então as negociações não prosseguiram. Bom, bem complicado tudo isso, eu não tenho participação nenhuma direta com os conflitos, mas indiretamente fui atingido por problemas entre russos e ucranianos. Hoje tenho amigos ainda na cidade, nos lugares dos conflitos, e graças a Deus está tudo bem, as coisas estão caminhando normalmente, mas ficaram muitas marcas pesadas para as pessoas de lá.
Agora, Danilo Cirino, você era a peça fundamental da equipe do Zorya e na equipe do Akhtobi. Hoje, eles te consideram peça fundamental? Como é que tá a relação sua com o seu clube no Cazaquistão, né? Como eu falei com você até em off, antes de falarmos na entrevista, não tem muitos brasileiros que investem na saída do Cazaquistão. Você investiu e hoje você é peça fundamental dessa equipe? Olha, no momento, eu como não conhecia o futebol do Cazaquistão, no primeiro momento eu pedi 1 ano de contrato, pois eu não sabia o que eu ia enfrentar. Apesar da proposta ser muito boa, eu resolvi investir em 1 ano só. Na verdade foram 8 meses, né? Porque o campeonato acaba até mais cedo lá. E tínhamos outros brasileiros lá, Danilo Neco, que jogou na Ponte Preta, Anderson Santana, acho que já jogou no Náutico, jogava na Ucrânia, um time rival do meu. Marcos Pizelli é um brasileiro naturalizado armênio, que joga pela seleção da Armênia. Bom, meu contrato acaba agora. Fui peça fundamental, joguei a maioria dos jogos de titular. Tanto no ataque como pelos lados. É a minha característica. Estamos conversando sobre a situação de renovar ou não renovar, porque no momento a crise que afetou muito a Rússia, afetou a Ucrânia, agora está começando a afetar o Cazaquistão, entre outros países ali na região. Então alguns clubes têm muita dificuldade em manter o mesmo orçamento. Então ainda está meio indefinido até o final agora de novembro, começo de dezembro, como está resolvendo a situação. Mas fui peça fundamental, sim, durante a campanha do 3º lugar esse ano. Você falando sobre a equipe do Akhtobi, que é uma das principais, né? Se uma das principais está começando a ser respingada pela crise, o que a gente pode pensar desse campeonato já na próxima temporada? Vai ficar complicado, né? Eu acredito que vai ficar complicado. O que atrai muitos estrangeiros ali, alguns brasileiros, os que têm, os poucos, financeiramente. Financeiramente, o que eles estão dispostos a pagar para brasileiro, para estrangeiros com um certo nome, é difícil de receber em alguns outros clubes, ou talvez somente em clubes grandes do centro da Europa. Então, sem esse investimento financeiro e de estrutura, acredito que o nível do campeonato vai ser ainda mais fraco. Agora, Danilo Cirino, atacante que esteve no Akhtobi na última temporada, não ficando no Cazaquistão, você pretende continuar esse investimento no leste europeu, um lugar onde você jogou, né, durante esse tempo todo? Eu queria que você falasse também, além se você pretende ficar lá, me chamou a atenção algumas passagens como República Tcheca, como é que foi para você esse tipo de situação? Não só viver essa questão da Ucrânia e da Rússia, mas de outros campeonatos para aqueles lados. Sim, é o que eu sempre disse, eu fiz o caminho inverso de todos os brasileiros. Muitos são criados aqui no Brasil, eles crescem aqui no Brasil, se formam no Brasil e quando já estão com 24, 25 anos, são vendidos para fora, para às vezes em alguns lugares melhores. Mas nas categorias de base passam em muitos clubes aqui no Brasil mesmo. Aconteceu comigo, só que fora. Eu saí direto do Brasil, na Polônia era o mais novo do elenco, joguei com bastante jogadores experientes, um aprendizado muito grande. República Tcheca, já passei a atuar mais, já fiz alguns gols importantes, o gol do acesso, que a gente subiu para a primeira divisão, joguei a primeira divisão. Tive um período difícil por causa de adaptação entre 2009 e 2010, que eu voltei para o Brasil, não queria jogar futebol, por talvez saudade de casa, por ser muito novo, não ter a cabeça preparada para estar enfrentando tudo isso. Passei mais ou menos 7 meses aqui, treinando, jogando coisas, jogos não oficiais, e sempre ouvindo da família e de amigos, não, você precisa voltar, você tem que voltar, empresário pedindo, me ligando, e resolvi aceitar voltar para Budapeste quando estava preparado psicologicamente, fisicamente, como um novo jogador. Posso dizer que um novo jogador de quando eu passei esse começo assim um pouco mais difícil,
e passei a ter momentos bons e o crescimento foi muito alto. Acredito, devo muito isso à minha família, às pessoas que acreditaram, e hoje tenho esse reconhecimento que vale mais que tudo. Danilo Cirino, atacante que esteve no Actobe na última temporada, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM para contar um pouco para a gente sobre essa experiência. Já agradecendo e nos encaminhando para o final da entrevista, queria que você falasse justamente sobre a equipe que você passou, né? Quem é o Actobe no cenário do Cazaquistão, quem é o Astana no cenário do Cazaquistão, e já te agradeço a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Sim, obrigado, eu que agradeço tudo isso. O Actobe é um dos principais clubes do futebol do Cazaquistão, juntamente com o Astana e Kairat, que vem surgindo como nome forte hoje em dia. Nos últimos 5 campeonatos, fomos 3 vezes campeões, 2 vezes segundo colocado. Esse ano encerrou-se na 3ª colocação. Tem a possibilidade de jogar as qualificações da Liga Europa do próximo ano. A Astana é a equipe que foi a equipe campeã. Em primeiro lugar, jogou esse ano a Champions League, foi para a fase de grupos, fez um bom trabalho, representou bem contra a Benfica, contra o Atlético de Madrid, representou bem o Cazaquistão, perdeu a final da Copa para o FC Kairat, que é um novo nome que está surgindo, teve muito investimento nos últimos 2 anos, e é assim que eu resumo o futebol do Cazaquistão, essas 3 equipes e algumas outras que tentam investir, estão crescendo, mas ainda é um mercado bem desconhecido. Tá certo, Danilo, queria agradecer a sua participação, foi um prazer bater esse papo contigo e o microfone fica aberto para umas novas oportunidades. Com certeza, obrigado a vocês, um abração.